E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a montagem do elenco do Cruzeiro, como está o nosso plantel no momento e as mudanças que o novo treinador Anderson Moreira deve fazer na equipe para quando o Cruzeiro voltar aos trabalhos após a paralisação. Vocês devem ter notado que alguns jogadores estão marcados aqui de branco, né? São os jogadores que têm idade para o sub-20. Por quê? Aqui eu coloquei 37 jogadores no elenco, 36 deles estão inclusive constando no elenco principal no nosso site oficial, e o outro deles é o Regis, é um meia que já está contratado pelo Cruzeiro, mas só vai ser oficializado no início de maio, tá? Então eu coloquei o Regis aqui, não botei jogadores como o Dodô, lateral esquerdo, e o próprio Patrick Bray, porque o retorno deles não é certo, né? Existe essa possibilidade, mas até o momento que eu estou finalizando esse vídeo, o retorno desses jogadores não foi confirmado, tá? Então eu tô botando como opções para lateral esquerdo João Lucas e Rafael Santos, mas como já falei em outras oportunidades, torço muito para que o Dodô seja reintegrado, porque vejo ele como um titular absoluto nesse time. Então a ideia é basicamente observar as opções que a gente tem, quais setores a gente está melhor ou pior coberto, o que também serve de base para a gente pensar onde o Cruzeiro precisa de uma eventual contratação, e tendo como objetivo também reduzir esse plantel, porque 37 jogadores no elenco principal é um número absurdo, os treinadores costumam trabalhar com um número aí de 28 a 30 jogadores. Então para ficar mais fácil a compreensão e menos embolado no final das contas, eu vou começar separando jogadores que imagino que o Cruzeiro vai utilizar muito pouco nessa temporada e que deveriam retornar para o time sub-20. Claro que se numa eventualidade a gente precisar deles no elenco principal, eles podem subir, mas entendo que eles devem ficar no elenco sub-20 simplesmente porque é uma categoria em que eles estão mais prontos para jogar. O Denivis, que é o quarto goleiro, né, é uma escolha óbvia, é um goleiro ainda muito jovem, certamente será o nosso goleiro do sub-20 aí por mais alguns anos, e já é a quarta opção para o elenco principal. O Fábio é o goleiro titular, acho que não há muito questionamento sobre isso. O Vitor Eudes é o reserva imediato e o Vinícius é o terceiro goleiro. Vinícius e Vitor Eudes não têm mais idade para jogar na base. A zaga me parece ser o setor mais inchado, tá? O Cruzeiro tem aí 8 jogadores que podem fazer aqui um papel, e acho que a gente já pode selecionar de cara o Paulo, que é um zagueiro muito promissor, tem muito potencial, seleção de base, mas é muito improvável que ele tenha chance de jogar no time do Cruzeiro esse ano, especialmente a gente tendo Ramon, Léo, Kaká, Marlon, Arthur, e aqui o Dedé eu acho que a gente já pode colocar por fora também, porque como o próprio Anderson Moreira falou na coletiva, ele não conta com esse jogador, ele não foi um jogador que foi colocado à disposição. Dedé, que está em recuperação da sua mais recente cirurgia no joelho, né, deve retornar aí aos gramados por volta de agosto, setembro, talvez um pouco mais para frente, mas não é muito provável que o Cruzeiro conte com ele para a temporada, tá? Aqui na lateral direita a gente tem o Valdir, que na minha opinião, nas oportunidades que teve jogando no time principal, ele provou que não está preparado para jogar no profissional ainda. Não significa que seja um jogador ruim, eu apenas acho que pro nível de maturidade que ele tem em campo, não é hora dele ter chances de jogar no profissional, até porque esse é um ano que a gente tem que errar o mínimo possível. Aqui no meio campo, né, a gente tem como opções aí Ariel, Machado, Adriano, Jadson, Jean e Pedro Bicalho. O Jadson eu considero que hoje é até um titular do Cruzeiro, nem cogitaria retorná-lo ao time sub-20, mas o Pedro Bicalho eu enxergo que talvez ficando um pouco mais no sub-20 ele possa ter as suas oportunidades eventualmente e voltar a jogar pelo time principal quando estiver muito mais preparado. Aqui nos meias a gente tem uma questão um pouco complexa, né? Porque tem alguns jogadores aqui que não conseguiram entregar aquilo que a gente esperava. O Everton Felipe tem jogado muito mal, o Jonathan Robert após um bom início também caiu muito de produção. Tem gente aqui que nem estreou, né? Como o caso do Angulo, o Wellington jogou muito pouco. Eu acho interessante que o Alexandre Jesus descesse e voltasse a jogar pelo time sub-20 do Cruzeiro, porque acho que ele é um jogador que tem muito potencial, mas ele precisa de um refinamento maior. A coisa de tomar a decisão, a coragem de ir pra cima, né? Eu senti o Alexandre Jesus muito tímido nessas partidas que ele fez no início do ano, embora a gente tenha que destacar o aspecto tático dele, que é um jogador que volta muito, que marca lateral, que faz aquilo que o técnico pede. Só que na minha opinião ele precisa ser melhor trabalhado mesmo, pegar um pouco mais de cancha ali na base, porque ele é um cara que até meados do ano passado nem titular do sub-20 era, acabou recebendo essa oportunidade na Copa São Paulo, não se destacou na competição, mas o Adilson preferiu dar minutos pro Alexandre Jesus do que pro Caio,
Caio, por exemplo. E esse é um outro jogador que eu acho que pode até acabar perdendo espaço nesse momento do elenco do Cruzeiro, porque nós temos muitos meias, né? A concorrência é muito grande. Mas nesse momento eu não vou tirar nem o Caio, nem o Marco Antônio, nem o Vinícius Popó, porque na minha opinião, pelo menos, esses são jogadores que têm muito potencial, eles já têm condição de jogar no principal do Cruzeiro, só que ainda não receberam oportunidades devidas. Passando então essa primeira peneira, né? Eu tirei aqui 6 jogadores do elenco principal, o que já reduz o nosso plantel para 31 nomes. E aqui acho legal destacar na questão da zaga que o Edu, até o momento, está sendo aproveitado como volante, não como zagueiro. Então a gente conseguiria, com essas peças aqui, organizar o gol, tá tudo certo, Fábio titular, Vitor Eudes e Vinícius. A zaga também, 5 opções para jogar em 2. A lateral esquerda, João Lucas e Rafael Santos são jogadores que não se firmaram. Inclusive, eu não descartaria um empréstimo para o Rafael Santos, porque infelizmente ele não recebeu as oportunidades que a gente gostaria de ter visto ele jogando no Mineiro. Acabou jogando muito pouco e a gente perdeu muito tempo com o João Lucas. Então, se porventura o Dodô ou o Patrick Bray voltam agora, o Rafael Santos tem uma tendência a perder espaço por aqui, e eu acho que seria uma movimentação até natural o Cruzeiro emprestar o Rafael para que ele tenha minutos em um outro clube, e isso pode ser até positivo para que ele possa desenvolver seu futebol. O João Lucas eu acredito que vai continuar no elenco do Cruzeiro simplesmente porque não tem como negociar, ele tem contrato até o final do ano e eu sinceramente duvido muito que alguém o queira. Passando para outra lateral, fica nítido que a gente tem uma carência, né? O Edilson é a única opção para o setor, embora o Ramon seja um zagueiro que pode jogar pela lateral, o Léo já tenha jogado pela lateral, o Kaká tenha jogado como lateral com o próprio Adilson Batista, e aqui entre os meio-campistas, tanto o Jean quanto o Jadson também saibam fazer esse papel de lateral, e até o Edu já jogou de lateral na base do Cruzeiro. Então, apesar de ser um setor que a gente tem uma carência, né, é só um lateral direito de ofício, nós temos 6 jogadores que podem ser utilizados como laterais, o que para mim não torna a contratação de um lateral tão urgente como possa parecer. É claro que se aparece uma boa oportunidade de mercado, seria bom a gente trazer um lateral de ofício para concorrer com o Edilson, até sabendo do histórico desse jogador, de muitas lesões, muitas suspensões. O Edilson é um cara que a gente não pode contar com ele. Mas como a gente tem muitos jogadores no elenco que podem jogar na lateral, alguns que já tiveram destaque na direita, como o caso do Jean, eu só contrataria um lateral se a gente tivesse certeza que estaria trazendo um jogador em condição de chegar e jogar. Porque se não for o caso, eu prefiro até ver o Jean jogando improvisado aqui. O Jean que, pelo seu condicionamento físico atual, ele pode fazer exatamente o mesmo papel que o Edilson faz, que é um lateral que não sobe tanto, que não vai à linha de fundo, mas que faz um trabalho consistente ali, que tem uma boa qualidade de cruzamento e de passe, e que principalmente, né, não vai comprometer o setor defensivo. Colocando nessa projeção então com 2 opções para cada lateral, né, 5 opções para jogar em 2 volantes aqui, a gente tem um setor um pouco mais caótico, que é o dos meias. O Anderson Moreira costuma montar as suas equipes num 4-2-3-1, né, com um meia direito, um meia esquerda e um meia atacante centralizado que joga ali atrás de um 9. Eu separei dessa forma aqui porque eu vejo Caio, Jonathan Robert e Judivan como jogadores mais afeitos a jogar pelo lado esquerdo do campo, e por sua vez o Wellington é um ponta direita, o Robinho é um cara que acabou tendo certo destaque no Cruzeiro como um meia pela direita, embora eu goste mais dele centralizado, e o Angulo é um cara que pode jogar pela ponta direita ou pela esquerda. E esses 4 jogadores aqui, Regis, Everton, Felipe, Marco Antônio e Maurício, têm uma tendência a jogar centralizados no campo, embora eu acho que o Everton Felipe rende melhor pelos lados, o Maurício também possa jogar pela direita e o Regis possa fazer qualquer uma das 3 funções. O Marco Antônio é o único deles que é mais meio atacante central mesmo, só que ainda assim eu não abriria a mão dele, não o retornaria para o time sub-20, porque eu acho que ele tem muito potencial e ficar esse ano no elenco principal entrando às vezes pode fazer muito bem para ele. Aqui no ataque a gente tem o Marcelo Moreno, que é o centroavante titular do Cruzeiro, não há nenhuma discussão sobre isso. O Thiago, que entrou bem em alguns jogos, marcou já 2 gols. O Vinícius Popó, que teve poucas oportunidades até aqui. E o Robertson, que é um cara que ninguém entendeu muito bem a contratação. O Adilson insistiu com ele no time titular e ele jogou mal. O Anderson Moreira vai ter que avaliar todos esses jogadores para ver quem ele pretende contar mais, quem ele vai disponibilizar para empréstimo e tudo mais. Só que olhando para todos esses jogadores aqui, eu acho que aquele que tem menos recurso técnico e que seria mais fácil o Cruzeiro abrir mão seria o Robertson, porque é um jogador que certamente encontra mercado em outros times de Série B. Não acho que ele vai nos ajudar tecnicamente
suficiente com essas opções que o Cruzeiro tem disponíveis. E acho que o Thiago e o Vinícius Popó, eles têm uma margem de evolução e uma condição de dar resposta já nesse ano muito maior que o Robertson. E por mais que ele seja um jogador mais experiente, eu confio muito mais no Vinícius Popó e no Thiago para meter um gol aos 40 do segundo tempo num jogo difícil fora de casa do que no Robertson. Porque certas coisas a experiência não vai garantir, caras. E uma delas é a qualidade técnica. Ou você é bom de bola ou você não é. Então, se fosse para fechar o plantel do Cruzeiro atual com 30 jogadores, né, abrindo mão de 7 nomes, esses seriam aqueles que eu acho que faz mais sentido o Cruzeiro ou voltar para o sub-20 ou tentar negociá-los. Encerrada essa visão geral, então, de uma montagem do elenco sem nenhum otimismo, digamos assim, eu vou só pontuar com uma questão que eu gostaria muito de ver no time do Cruzeiro, que seria a gente ficando livre aqui do possante João Lucas, né? Trazendo o Dodô para ser o titular da lateral esquerda, que certamente daria uma qualificada muito boa no setor. Aqui entre os meio atacantes, antes de pensar em voltar o Caio, o Marco Antônio ou o Maurício para o time sub-20, eu preferia muito mais ver o Cruzeiro rescindir o contrato de empréstimo com o Jonathan Robert ou com o Everton Felipe e devolver esse atleta para o seu clube de origem. Simplesmente porque eu vejo muito mais potencial nos jogadores da nossa base do que nesses atletas que os outros clubes acabaram liberando para o Cruzeiro. O Everton Felipe e o Jonathan Robert podem ser úteis? Acredito que sim, não são jogadores ruins, mas somando o fato de que não são patrimônio do clube e que tiveram oportunidade e não jogaram bem, eu prefiro muito mais apostar nas nossas crias, tá? E agora só para fechar aqui uma espécie de time titular e time reserva do Cruzeiro, pelo menos de acordo com a minha cabeça e a minha vontade, sem nenhum tipo de compromisso com os fatos, e eu gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários como ficaria o seu time titular e o seu time reserva. Para isso eu vou tirar essa moçada aqui, que para mim não deveria integrar o elenco principal do Cruzeiro, né? Como eu já deixei bem claro. Vou tirar o João Lucas também, porque eu acho que o João Lucas é dose. Aqui no gol, né, naturalmente sai o Vinícius, fica o Fábio como goleiro titular, Vitor Eudes como reserva. Na zaga, Ramon, Léo, Arthur, Kaká e Marlon. Eu separaria Kaká e Marlon como zagueiros pelo lado direito, Léo e Ramon disputando a vaga do lado esquerdo. E o Arthur, apesar de eu gostar bastante dele, eu acho que ele tecnicamente está abaixo dos outros 4. Ele é um jogador que abusa muito de chutões, por exemplo, e é um jogador mais jovem, né, que pode ficar no banco. Aqui na lateral direita, Edilson e Jean, eu acho que ficaria mais ou menos elas por elas, eles disputando posição. Nada contra o Jean jogando no meio campo, mas eu prefiro ele até como opção para lateral. Na esquerda, o Dodô seria meu titular, o Rafael Santos o reserva. Aqui no meio campo, eu acho que a gente poderia fazer uma espécie de disputa por posição e uma mescla entre experiência e juventude. A gente tem Ariel Cabral e Felipe Machado, que são jogadores um pouco mais rodados. O Jadson e o Edu, que são muito mais jovens, né, tem até a idade de base. E o Adriano, que é um meio termo, embora também tenha pouca vivência no profissional. Entre todos eles, eu acho que o Ariel Cabral vai acabar sendo titular do Cruzeiro e eu usaria o Jadson para formar uma dupla de volantes com ele. E a gente tem um jogador importante para orientar o time, que tem um posicionamento melhor como o Ariel, e o Jadson que corre, tem mobilidade, vai ajudar também a dar um pouco mais de vitalidade no meio campo. Entre Machado, Adriano e Edu, eu tenho até dificuldade para escolher dois aqui, tá? Eu gosto muito do Edu e gosto muito do Adriano, não gosto muito do Machado. Mas como a ideia é tentar mesclar um pouco mais juventude e experiência, eu fecharia com uma dupla Machado e Adriano e deixaria o Edu como opção, embora ele possa jogar na lateral, na zaga, como volante, e é um jogador que eu acho muito bom de bola. Aqui vai ficar interessante porque eu botei 3 jogadores aqui pelo lado esquerdo, né, o Caio, o Jonathan Robert e o Judivan, mas eu não consigo ter a confiança de que um desses 3 caras aqui realmente merece a condição de titular hoje. Se fosse para tirar um, eu já tiraria o Jonathan Robert de cara e deixaria a disputa entre Caio e Judivan, jogando até o Everton Felipe aqui pro lado esquerdo, porque acho que ele rende melhor pelo lado. Como um meia central, eu não sou muito fã do futebol dele. Então a gente acabaria tendo aqui 3, né, para escolher 2 entre titulares e reservas e deixar um de fora. O meu meia atacante central seria o Maurício, tá? Eu acho que o Maurício aqui merece continuar como titular e o Regis seria o reserva imediato dele. O Marco Antônio, apesar de eu gostar muito, poderia jogar eventualmente por sub-20, mas seguiria treinando e trabalhando com o elenco principal. Na direita a gente tem o Robinho, o Wellington e o Angulo. Eu gosto muito do futebol do Angulo, pretendo ver um pouco mais dele. O Wellington é um menino que entrou bem naquela estreia, fez gol, mas depois entrou em vários outros jogos, não conseguiu render tão bem. Aqui a gente tem 2 jogadores de extrema velocidade, o Wellington e Angulo, que são caras de muita potência física, e o Robinho, que é exatamente o oposto, né? O Robinho é muito mais um
organizador de jogo, e talvez até por isso a gente possa fazer um bem bolado em que caiba todo mundo nesse time. Mas como que seria isso? Dando uma bagunçada no que eu falei até agora, por quê? Eu enxergo o Everton Felipe com características um pouco mais próximas do Robinho do que de um atacante efetivamente. E o Angulo é um cara que acelera muito quando joga em qualquer uma das pontas, e acho que ele pode funcionar muito bem como um ponta esquerda. Eu acho que você já entendeu onde é que eu tô querendo chegar, né? E no caso, então, sobraria como terceira opção o Wellington como ponta direita e o Caio como ponta esquerda. Considerando aí que o Robinho esteja numa boa condição física, ele seria o meu titular pelo lado direito, o Everton Felipe reserva dele, Maurício titular como meia central, Regis reserva dele, Angulo como titular pela esquerda, Judivan reserva dele. Eu fiquei pensando muito na hipótese do Angulo jogar pela direita, porque como o nosso lateral direito é muito lento, né, seja o Edilson, seja o Jean, o Angulo por aqui ofereceria muito de agressividade, de velocidade jogada de fundo. No entanto, o Robinho, apesar de ser um jogador mais lento, ele tem a característica de buscar a linha de fundo, de jogar a bola na área, e ele não tem a mesma facilidade para jogar centralizado ou pelo lado esquerdo. Já o Angulo, independente de onde ele esteja, ele vai oferecer velocidade. Então acaba que a gente repetiria de certa forma um esquema que o Cruzeiro fazia lá em 2013, né? Que era um meia mais organizador pelo lado direito, naquela época era o Everton Ribeiro, aqui seria Robinho ou Everton Felipe, centralizado um meia atacante de chegada, naquela época era o Ricardo Goulart, dessa vez seria o Maurício ou o Regis, e pelo lado esquerdo, que naquela época a gente tinha o William Bigode ou o Dagoberto, depois o Alisson, a gente teria Angulo e Judivan, quer dizer, é um mais meia pela direita e um mais atacante pela esquerda. Em teoria, pelo menos, eu acho que isso funcionaria, tá? E no comando de ataque o Marcelo Moreno é o titular e o Thiago, pelo que fez até agora, é o reserva imediato, o Vinícius Popó sendo então a terceira opção. Esse seria um esboço do meu time titular e do meu time reserva do Cruzeiro. Acho que deu para entender pela explicação que eu fiz, embora talvez tenha ficado um pouquinho confuso por causa das cores, mas se você assistiu o vídeo todo, eu tenho certeza que você compreendeu bem, tá? Agora o que eu gostaria é que vocês também usassem aí os comentários para dizer o que acharam do vídeo, para montar aí o seu time titular e seu time reserva, jogadores que você acha que devem esperar um pouco mais, voltar para o sub-20, ou até mesmo jogadores que você acha que o Cruzeiro não deve mais aproveitar e tentar ou rescindir os empréstimos, ou vender, ou emprestar, enfim, vamos trocar uma ideia, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!